Então vamos lá, dando prosseguimento ao nosso trabalho, vamos falar aqui a respeito do direito de propriedade, que nós temos previsto ali no artigo 5º da Constituição Federal, portanto, como um direito individual. Vamos dar uma olhada no texto, que há diversos dispositivos que nos interessam nesse momento. Eu vou abrir a tela toda para visualizarmos ali com muita atenção. Então vamos lá. Primeiro que nós vamos encontrar, deixa eu só clicar aqui para a gente trabalhar com mais eficiência. É garantido o direito de propriedade. Portanto, o direito de propriedade é garantido como um direito individual. Então, a Constituição estabelece isso, mas não é de maneira absoluta. Ainda, no artigo 5º, agora inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Ou seja, a propriedade ela tem uma função de habitação, uma função de produção. Isso quando se fala de propriedade de caráter industrial ou rural. Então, nós temos ali função social a ser desempenhada pela propriedade. Então, isso daqui não pode ser desprezado. Caso descumprida a função social, ou seja, a propriedade, caso não se dê a ela a função social, ela pode ser, de fato, objeto de desapropriação. Tá? Então, o Estado vai lá e retira a propriedade do indivíduo. Isso é possível. Então, observemos o que nós temos ali nos outros dispositivos. Inciso 24º. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação. Será estabelecido em lei. Por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Analisaremos esse dispositivo com a cautela que ele merece. Inciso 25, aqui a gente tem previsto o que chamamos de requisição administrativa. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização posterior, se houver dano. E, finalmente, inciso 26, a pequena propriedade rural, então aqui um requisito importante, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, é impenhorável, para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, o que nós faremos agora? Nós vamos analisar aí cada um dos dispositivos com muito cuidado. A propriedade atenderá à sua função social. Então, quer dizer, a propriedade ela tem uma função social que será de habitação, de produção. Então, o sujeito que tem a sua propriedade, seja no exemplo clássico, a propriedade imóvel, terá uma função social. Caso não atendida essa função social, o Estado poderá retirar a propriedade, fazendo aí o instituto, realizando o que conhecemos como desapropriação. Outro dispositivo fala a lei, portanto, o princípio da reserva legal, e compete à União legislar sobre isso, tá? A lei estabelecerá procedimento para a desapropriação. O que é a desapropriação? É a retirada forçada da propriedade. Forçada da propriedade. Por necessidade ou utilidade pública. Então, aqui eu tenho os motivos que levarão à desapropriação. Primeiro, necessidade. Segundo, utilidade pública. E terceiro, interesse social. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. E, de fato, a Constituição prevê situações onde eu tenho a desapropriação sem que tenha o pagamento em dinheiro. Tá certo? O título da dívida pública, por exemplo, é possível. Mas isso ocorrem hipóteses excepcionalizadas no texto constitucional. A rigor, a desapropriação, e aí nós vamos trabalhar com isso, né? A propriedade ela tem que atender a sua função social. Caso ela não atenda, ela pode ser objeto da desapropriação que nós temos aqui. Pressupostos, ou seja, quais serão os motivos para desapropriar? Utilidade pública, necessidade pública e interesse social.
Essas duas expressões que eu tenho aqui, utilidade pública e necessidade pública, têm sido adotadas como as expressões sinônimas, indicando, entretanto, a que está aqui no número 2, a necessidade pública, uma certa urgência. Certa urgência. Mas sempre que a administração pretende um bem imóvel ou um bem para realizar uma certa atividade, ela pode adquirir esse bem por meio da desapropriação. Caso clássico é para a construção de escola, de hospitais. Então, a administração ela pode, de fato, desapropriar. Agora, interesse social. Exemplo clássico de interesse social é a desapropriação objeto de reforma agrária. Ou agrária, né? Agrária, que é um R. Ou, eventualmente, a desapropriação para fazer um conjunto habitacional. Tá? Então, nós temos aí as situações que constituem os pressupostos para que haja a desapropriação. O que eu quero que você entenda é que essas expressões que estão aqui constituem termos indeterminados. Então, o significado que eu tenho aqui é o significado indeterminado. Significado indeterminado. Ou seja, a lei ela não define exatamente o que é utilidade pública, o que é necessidade pública e o que é interesse social. Ao menos a Constituição não diz isso. Daí surgir uma margem de discricionariedade. Podendo o administrador público eleger as situações que caracterizam utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Agora, olha que situação importante que a gente precisa destacar. Esses são os pressupostos, também chamados de motivos, para que tenhamos a desapropriação. Esses são os motivos que a Constituição destaca. Obviamente que se a administração elegeu um desses motivos, o motivo tem que estar presente, o motivo tem que existir. Então, quais são os pressupostos ou motivos? No caso da desapropriação prevista no inciso 24, que é a chamada desapropriação ordinária. Utilidade pública, necessidade pública e interesse social. E esse procedimento deverá estar previsto em lei, já que aqui fala que a lei estabelecerá qual será o procedimento de desapropriação. Lembrando que quem pode desapropriar aqui? A União, os estados, o DF e os municípios. Portanto, todas as entidades federativas podem se valer do que há aí no inciso 24 para realizar desapropriação. Agora, olha que interessante. Quais são as condições necessárias ou requisitos para que haja a desapropriação? Preste muita atenção. Estamos agora destacando os requisitos e não os pressupostos. Os pressupostos são os motivos. Agora, as condições: justa indenização, outra condição, prévia indenização e, finalmente, o pagamento em dinheiro. Essas condições, elas estão estabelecidas aqui no artigo 5º, inciso 24. E por que eu estou destacando isso? Porque há outras situações com outras condições previstas na própria Constituição Federal. Então, na desapropriação ordinária, que é a que nos interessa nesse momento, as condições são justa indenização, prévia indenização e pagamento em dinheiro. Tá. Justa indenização, valor de mercado. Valor de mercado. Prévia tem que ser antes da emissão na posse, antes do poder público ingressar na posse, a gente tem que ter o pagamento que será feito em dinheiro. E por que em dinheiro? Porque o objetivo é dar ao proprietário condição de imediatamente adquirir
propriedade assemelhada àquela que ele perdera por meio do processo desapropriatório. Então vamos lá. Vamos aqui agora juntos, hein? Vamos juntos. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Quais são os pressupostos? Lembre, os pressupostos são os motivos. Então vamos juntos. Utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Quais são as condições que nós temos? Vamos juntos novamente. Justa indenização, indenização prévia e pagamento em dinheiro. Então precisamos destacar essas situações e é disso que a gente precisa aí, nós precisamos nos recordar durante a prova. Situação moleza, molezinha essa daí, tá? Muito tranquila. Então vamos lá, novamente. Em relação aos pressupostos, quais? Interesse social, utilidade pública e necessidade pública. Condições: justa indenização, prévia indenização e pagamento em dinheiro. É o que nós encontramos ali no inciso 24, lá da Constituição Federal. Vejamos o que nós temos agora adiante. Vamos lá. Agora, nós vamos falar, aqui no inciso 25, daquilo que chamamos de requisição administrativa. Também preste muita atenção, uma forma de limitação do direito de propriedade, como é a desapropriação, mas não é tão assim agressiva quanto a desapropriação. Por quê? Porque a requisição, diferentemente da desapropriação, ela não retira, ela não suprime o direito de propriedade. Ela reduz, ela limita. Vamos dar uma olhada no quadro lá então. Olha, no caso de iminente perigo público. Iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior, ela não é prévia, se houver dano. Tá. Aqui é a requisição administrativa. Exemplo clássico que a gente tem, numa situação de um incêndio, de uma situação grave, o poder público pode utilizar-se de minha propriedade no momento de iminente perigo público e, nesse caso, eu terei direito à indenização posteriormente à utilização e, obviamente, se ocorrer dano. Se não ocorrer dano, não há que se falar em indenização nesse caso. Então, voltamos lá no quadro. Aqui eu tenho a requisição administrativa. Tá, a requisição administrativa que tem as seguintes características, né? Vamos lá. Caso de iminente perigo público, e olha, se houver dano, haverá direito à indenização que será posterior. Não é indenização prévia, é indenização posterior. Perfeito. Então, isso deve ficar muito bem destacado, lembrando que o Instituto da Requisição Administrativa, vou apagar tudo aqui para a gente anotar de maneira correta, a letra está horrível. Lembrando que a requisição administrativa, vamos lá, requisição administrativa é uma hipótese de intervenção do Estado no direito de propriedade. Só que essa intervenção que eu tenho, ela não é uma intervenção supressiva. Intervenção, então, nós teremos de duas naturezas, tá? Vamos anotar aqui. Uma intervenção que pode ser supressiva, e uma que não é supressiva, não supressiva. Supressiva que nós temos aqui, que nós estudamos, é a desapropriação. Não supressiva, que são só limitações. Não supressivas, nós teremos a requisição administrativa,
Mas eu tenho várias outras. Eu tenho o tombamento, eu tenho a requisição administrativa, a ocupação temporária, eu tenho a limitação administrativa e a servidão. Então, o que me interessa é o que está aqui, ó, requisição administrativa. A requisição administrativa é uma hipótese de intervenção do Estado na propriedade particular sem que haja a supressão do direito de propriedade. Na verdade, a gente só está limitando. Nesse caso, a administração, o que ela vai fazer? Ela usará da propriedade particular, devendo indenizar se ocorrer dano. A indenização posteriormente. Agora, olha que comparação interessante. O professor Flávio Martins, em sua obra de Direito Constitucional, destaca uma comparação entre a desapropriação e a requisição. Lembrando que a desapropriação ela é supressiva. Já a requisição é não supressiva. Ou simplesmente uma limitação. Então vamos lá. Comparação. A desapropriação é uma retirada definitiva, ao passo que a requisição se dá de maneira temporária. Por quê? Porque haverá o uso do direito de propriedade. Os motivos que levam à desapropriação: necessidade e utilidade pública e interesse social. Ao passo que, em relação à requisição, é o iminente perigo público. No caso da desapropriação, prevista no inciso 24, eu tenho que ter prévia e justa indenização em dinheiro. Já na requisição, não. A indenização ocorrerá se houver dano e, obviamente, que ela tem que ser posterior. O texto da lei usa a expressão de forma ulterior. Vamos dar uma olhada em relação a algumas questões que nós temos aí. Deixa eu abrir aqui o quadro todo para a gente caminhar em relação às questões. No caso de iminente perigo público, vamos grifar, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurado ao proprietário, o direito à prévia e justa indenização. Prévia indenização? Será que é isso? Vamos dar uma olhada no texto. Indenização ulterior. Então, o item aqui está errado.